da República está no Egito, onde participa na conferência sobre o clima COP27. O Presidente da República está na estância balnear Sharm el-Sheikh, no Egito, para participar na Conferência Mundial das Nações Unidas sobre o Clima, denominado COP27. O chefe de Estado guineense e presidente em exercício da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental integra uma vasta lista de líderes mundiais que vão marcar presença na COP27 para debater questões ligadas às alterações climáticas. À margem desta conferência sobre o clima, o general Umaru Sissoco Embalo está a manter encontros bilaterais com seus homólogos. Reuniu-se com o chefe de Estado francês Emmanuel Macron, com quem analisou o estado das relações entre a Guiné-Bissau e a França, como também debateram a possibilidade das autoridades francesas e outros parceiros europeus apoiarem a CEDEAO a superar os desafios de segurança na África subsaariana e no Golfo da Guiné. O Presidente da República chegou a Sharm el-Sheikh a tempo de participar na sessão de abertura da COP27, junto de outros líderes mundiais. O chefe de Estado fez-se acompanhar do vice-primeiro-ministro, ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e do ministro do Ambiente. No seu discurso, o chefe de Estado guineense defendeu o financiamento aos efeitos das avaliações climáticas e reafirmou o engajamento da Guiné-Bissau com os princípios do Acordo de Paris. À semelhança de outros líderes mundiais, o Presidente da República e Presidente em exercício da Conferência de Chefes de Estado e do Governo da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental proferiu seu discurso nesta Conferência das Partes sobre as alterações climáticas que o Egito organizou em parceria com as Nações Unidas. O chefe de Estado guineense, na tribuna da COP27, voltou a reafirmar os engajamentos da Guiné-Bissau com os princípios do Acordo de Paris em relação às alterações climáticas. A Guiné-Bissau comprometeu-se a implementar as ações de mitigação correspondentes a um desvio equivalente a menos de 30% ou mais em relação ao cenário tendencial até 2030 e atingir a neutralidade carbono até 2050. Minhas senhoras, meus senhores, para alcançar a neutralidade carbônica até 2050, mudanças profundas devem ser iniciadas rapidamente para fechar a lacuna entre os objetivos definidos pelo Acordo de Paris e as tendências atuais na evolução das emissões de gases com efeito de estufa. O general Umaru Sissoco Embalo é da opinião de que a pandemia e a guerra na Ucrânia não devem servir de pretexto para não se assumir o financiamento dos danos causados pelas alterações climáticas, sobretudo nos países pobres e vulneráveis que pouco ou nada influenciam no aquecimento global. A crise múltipla de Covid-19 e da guerra da Ucrânia não devem viabilizar a agenda de financiamento do clima e devemos chegar a um acordo sobre uma arquitetura da implementação do financiamento climático de longo prazo. O Presidente da República defendeu também o apoio adicional às iniciativas africanas de uma transição energética justa e baseada nas energias limpas para impulsionar o desenvolvimento no continente africano. A África precisa do apoio adicional para as suas iniciativas, nomeadamente a Iniciativa Africana de Energia Renovável e a Iniciativa Africana de Adaptação, que visam ajudar a alcançar as suas aspirações de desenvolvimento. Atendendo os três objetivos principais: 100% de acesso à energia suficiente, moderna e renovável para todos os cidadãos dos países menos avançados até 2030, 100% de eletricidade de fontes de energia renovável em todos os países menos avançados até 2050. O Presidente da República disse que a Guiné-Bissau, sendo um país costeiro e vulnerável às alterações climáticas, tem vindo a fazer a sua parte no cumprimento das metas quantitativas e apelou aos líderes mundiais mais solidariedade e empatia no cumprimento do Acordo de Paris. Meu país, a Guiné-Bissau, um país altamente ameaçado pela subida do nível do mar, erosão costeira
entre outros riscos ligados às alterações climáticas e com inúmeras vulnerabilidades extremas por ser um país africano, um país menos avançado e um pequeno estado insular em desenvolvimento. Devemos sair de Sharm el-Sheikh solidários e comprometidos com a implementação do Acordo de Paris sobre o novo regime climático, a manter o contínuo engajamento financeiro, principalmente por parte dos maiores emissores, para que cada um possa fazer a sua parte a fim de garantirmos um planeta mais saudável para as gerações vindouras. COP27 vai decorrer até 11 de novembro na estância balneária egípcia de Sharm el-Sheikh. As questões ligadas com a preparação das próximas eleições legislativas na Guiné-Bissau foram hoje analisadas durante o encontro de trabalho entre o presidente da ANP, Cipriano Kassamá, e uma delegação dos deputados da CEDEAO. Cipriano Kassamá, presidente do maior órgão legislativo guineense, recebeu a delegação dos deputados da Comunidade dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, e as duas partes mantiveram um encontro de trabalho que durou mais ou menos uma hora. O chefe da delegação dos representantes do povo da CEDEAO é um cabo-verdiano. E foi ele quem falou aos homens da imprensa sobre o conteúdo do encontro com o presidente da ANP guineense. Nós estamos aqui numa missão do Parlamento da CEDEAO com o objetivo de obter informações em relação à organização e preparação das eleições legislativas na Guiné-Bissau. Tivemos um encontro com os deputados da Guiné-Bissau que estão na CEDEAO, a delegação guineense, e agora também tivemos o encontro com o presidente da Assembleia Nacional da Guiné-Bissau. Seguramente vamos ter encontros com outras autoridades que estão envolvidas no processo. Designadamente vamos ter encontros com deputados que representam diferentes partidos políticos na Guiné-Bissau. Vamos tentar ter um encontro com o Presidente da República, caso ele regresse da missão que se encontra a tempo. E vamos também ter o encontro com o Ministro responsável pela área que tem a ver com o processo eleitoral. Portanto, depois no final faremos um relatório sobre a situação da preparação e organização das próximas eleições legislativas na Guiné-Bissau. E que mensagem que balanço faz destes dois encontros? Então, nós tivemos portanto, informações pertinentes. Só poderemos tirar conclusões após termos encontros com outras instituições também que estão ligadas ao processo. É evidente que foram informações extremamente positivas e que vão ajudar-nos depois no relatório final que apresentaremos ao Parlamento da CEDEAO e eventualmente veremos uma moção à Comissão da CEDEAO e à Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo, cimeira que é presidida pelo chefe de Estado guineense. Depois do encontro com o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, a delegação dos deputados da CEDEAO vai encontrar-se com o ministro da Administração do Território e Poder Local e ainda deverá ser recebida pelo presidente da República, o general de Exército Umaru Sissoko Embalo. A delegação de Timor-Leste confirmou esta terça-feira que o país já está avançado tecnicamente para o processo de recenseamento eleitoral. Primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian recebeu em audiência esta terça-feira a delegação de Timor-Leste que está a apoiar os técnicos do JETAB no processo para o recenseamento eleitoral. À saída do encontro, o chefe da delegação disse que veio para apresentar os progressos conseguidos durante os trabalhos de atualização dos dados. O objetivo é encontrarmos com Sua Excelência Primeiro-Ministro para apresentar um balanço ou um progresso. O que é que a equipa do Timor fazer durante este período. Pode dizer que é um período muito curto para esta missão, mesmo assim nós trabalhar, por dizer que sem descanso. Trabalhos mais próximos com os etapas para fazer tudo em
preparado para podermos dar condições bem para realizar o processo de recenseamento conforme o calendário que já foram aprovado. Já avançado, portanto, pode comprovar com o DGTAP, mas pelo menos a presença do Timor aqui contribuir com alguns apoios e apoios está muito útil e pode dizer que as condições estão preparadas para depois podermos realizar recenseamento conforme o calendário que já foram. Garante ainda que a base de dados já está pronta. A base de dados, que hoje é apresentado para o Sr. Primeiro-Ministro, a base de dados está pronto e também dar a capacitação para os técnicos de DGTAP e supervisador do processo de recenseamento eleitoral que correr ontem e até hoje, para depois dar a continuação de forma de casquete para operadores que vão trabalhar isto nos setores e regiões para implementar o processo do recenseamento eleitoral. Fim do trabalho de atualização e confirmação da base de dados, seguem os trabalhos de capacitações dos técnicos e supervisores. A delegação não descartou a possibilidade de continuar com o apoio, já em termos logísticos, para a votação. O primeiro-ministro recebeu em audiência o secretário-geral do Sindicato da Educação da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, CPLP, para fazer um levantamento da situação dos sindicatos dos professores guineenses. O secretário-geral dos Sindicais da Educação da CPLP e a sua equipa foram recebidos pelo primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian. À saída, José Augusto Cardoso explicou o teor do encontro. Tem como objetivo nesta deslocação à Guiné-Bissau, de fazer um levantamento, aquilo que nós chamamos uma cartografia da situação de como vivem os professores, quais são as suas condições de trabalho, porque o seu sindicato, o SINAPROF, que é membro fundador também da CPLP, Sindical da Educação, solicitou a nossa presença para fazermos uma reflexão profunda, um estudo, e para vermos de que forma nós poderemos contribuir na lógica daquilo que é a formação da Confederação Sindical da Educação dos Países de Língua Portuguesa, que é de que forma nós poderemos juntos vencermos desafios que sozinhos são difíceis. E, portanto, a Confederação tem Brasil, tem Angola, Moçambique, e, portanto, todos nós somos diversos, somos diferentes e queremos fazer com que os problemas sejam analisados por todos e que todos possamos contribuir da melhor forma daquilo que é o que nos une, que é a língua portuguesa. Temos uma forma de podermos fazer com que a elevação da educação seja uma realidade nos tempos e nas sociedades que cada vez estão mais exigentes naquilo que é a formação das nossas crianças e jovens. Cardoso salientou ainda que a educação hoje é um setor estratégico para o desenvolvimento de qualquer país. Tem que concordar que não há educação que sobreviva ou que tenha qualidade sem os seus profissionais com uma boa formação, com qualidade para poderem estar a desenvolver o seu trabalho e, acima de tudo, também entendemos que a escola pública deve ser uma prioridade dos governos na lusofonia. O próprio secretário-geral das Nações Unidas disse há pouco tempo que este é o tempo dos professores. Os países têm que apostar nos seus quadros da educação, nomeadamente os professores, porque só assim é que conseguimos alavancar a própria educação para o desenvolvimento dos países. Não há desenvolvimento sem quadros e os quadros formam-se a partir das escolas básicas, dos liceus, das universidades e, portanto, nós temos esse entendimento que a educação é central hoje no desenvolvimento dos povos. E, como tal, a CPLP, Sindical de Educação, como organização sindical que é, zela fundamentalmente por aquilo que são as condições de trabalho e o desenvolvimento da própria profissionalidade dos seus profissionais. E é neste quadro que nós viemos à Guiné-Bissau e neste espírito de colaboração, de cooperação, de formação, que os professores tenham a noção não só dos seus deveres, mas também dos seus direitos. O secretário-geral dos Sindicais da Educação da CPLP ainda exortou que as escolas públicas devem ser prioridades dos governos na lusofonia.
Nuno Gomes Nabian também recebeu uma delegação das autoridades gambianas. Primeiro-ministro recebeu ministro da Defesa da Gâmbia, junto com a sua delegação que se encontra no país, a convite do seu homólogo, ministro da Defesa guineense, Marciano Silva Barbeiro. Cyril Modô disse que vieram fazer uma visita de cortesia ao primeiro-ministro guineense e que ele e a sua equipa estão gratos pela forma como foram recebidos. Ministro da Defesa da Gâmbia salientou ainda que foram visitar hoje de manhã a sepultura do Amílcar Lopes Cabral. Acompanhe mais uma notícia sobre a delegação gambiana no país. O acolhimento reservado ao Ministro da Defesa da Gâmbia, logo à entrada do Ministério da Defesa Nacional e dos Combatentes da Liberdade da Pátria. Acolhido pelo seu homólogo, Ministro da Defesa Nacional e dos Combatentes da Liberdade da Pátria, Marciano Silva Barbeiro, os governantes tiveram um encontro bilateral antes do alargado às duas delegações, a guineense e a gambiana. As relações entre a Guiné-Bissau e a Gâmbia, que remontam a vários anos, estiveram em destaque. O ministro anfitrião, Marciano Silva Barbeiro, falou do foco da cooperação. Nível de cooperação, o Ministério da Defesa da Guiné-Bissau e da Gâmbia vão concentrar, portanto, nas áreas de formação, de treinamento militar, de saúde e também de concertação entre as nossas duas instituições, as nossas Forças Armadas, nos atos, nas atividades, portanto, de caráter internacional. Portanto, vamos criar um espaço de concertação antes de tomada de qualquer posição, em qual for, portanto, encontro de caráter internacional, pudermos, de facto, decidir melhor para os nossos países e as nossas Forças Armadas. É um foco subscrito pelo homólogo ministro da Defesa da Gâmbia. Nós esperamos que ao fim da nossa visita vamos ser capazes de atingir acordos tremendos que dizem respeito às relações entre os dois governos. Particularmente da minha parte, estou muito grato pelo convite que me foi endereçado. Portanto, quero agradecer-lhe ao governo, bem como ao povo da Guiné-Bissau. Quero ainda fazer uso desta oportunidade para informar que o meu presidente endereçou ao presidente da República, Narciso Embaló, cumprimentos fraternos. O acordo está em perspectivas de assinatura mediante a observância de procedimentos diplomáticos. A vencedora do Prémio Liderança da África Ocidental, Moussouba Kanté, foi hoje homenageada pelos colegas do Ministério das Finanças. Todos os anos, vários líderes africanos destacados nas suas áreas de atuação são distinguidos com o Prémio Liderança da África Ocidental. E este ano, a diretora-geral da Agência de Supervisão das Atividades de Poupança e Microcrédito do Ministério das Finanças da Guiné-Bissau, Moussouba Kanté, foi quem arrebatou este prémio. Neste âmbito, os colegas do Ministério homenagearam-na por este feito. A homenageada disse que foi um sentimento de orgulho poder representar o país na premiação e dedicou o prémio a todas as mulheres guineenses e também aos colegas do Ministério. O ministro das Finanças, presente no ato, parabenizou Moussouba Kanté e ainda ressalvou que é importante reconhecer quem trabalha. O ministro instou os funcionários daquele ministério a seguirem o exemplo de Moussouba e que continuem a prestar serviço de qualidade à população. A quinta edição da Cimeira de Liderança da África Ocidental foi realizada no dia 29 do mês passado em Lagos, Nigéria. A atriz guineense Babetida Sayo manifestou-se hoje o desejo de ver a melhoria na arte africana. O desejo da atriz foi divulgado hoje numa mensagem dirigida à Guiné-Bissau e à África. A atriz guineense Babetida Sayo, que atualmente vive na Bélgica, voltou ao país na tentativa de execução de alguns projetos e chamou a imprensa guineense para falar da arte na Guiné-Bissau e na África. Para Babetida Sayo, a arte, como as outras áreas, tem a sua importância porque mexe com a alma e para ela os homens da arte são melhores embaixadores e representantes do país no mundo, portanto sublinha que necessitam de apoios.
A atriz reagiu com a preocupação à fraca exploração da história e cultura africana, bem como informou que está a tentar abrir uma casa de produção no país e, ao mesmo tempo, diz que, juntos com os cineastas guineenses, estão a escrever um filme e esperam apoio do governo. A atriz Babetira Sadio entrou no mundo da arte desde 2003 e, em 2014, focalizou-se mais no cinema. Deficientes visuais e motoras manifestaram-se contra os motoristas com alegações de que estes os rejeitam levar para os seus destinos. Por causa disso, pedem a intervenção do governo. Os deficientes visuais e motoras acusam os condutores, em particular os taxistas, de falta de humildade e sentido patriótico. Tudo porque, muitas das vezes, são obrigados a ficar horas e horas para conseguir apanhar um táxi para os seus destinos. As dificuldades de embarcá-los têm a ver com as suas carinhas de mão ou acompanhante que serve de guia de orientação. Nesta ordem de ideias, pedem a intervenção do governo, através do Ministério da Solidariedade Social, em sensibilizar os condutores, em particular taxistas, a mudarem o comportamento. Basfora Agostinho daqui, um dos taxistas entrevistados pela TGB, exortou os colegas a mudarem de tal atitude que não abona em nada, uma vez que todos são candidatos à deficiência. Após o intervalo, acompanhe as notícias de outros países. Até já. Na Etiópia, a assinatura de acordo de paz entre o governo e os rebeldes de Tigre, com pouca probabilidade de alongar, está a preocupar a comunidade internacional. Há 2 anos, este homem vivia na sua região do Tigre, perto da fronteira com a Eritreia. Mas quando começou a guerra, saiu da sua terra natal com mais de milhões de etíopes, onde se refugiaram no Quênia, mas deixou atrás uma parte da sua família. Une partie de sa famille. Là-bas, il n'y a pas de moyens de communication. Não há meios de comunicação, não há eletricidade, nem bancos. Não sei mesmo se ainda estão vivos. Não tenho nenhuma ideia. Na outra época, podíamos resolver os nossos problemas de forma pacífica. Mas com esta guerra, perdemos lá muitas pessoas e isso torna-se triste. Le 2 novembre. No dia 2 de novembro, soube-se que foi assinado um cessar-fogo entre o governo etíope e os rebeldes do Tigre, a fim de cessar os que os ONGs descrevem como um dos conflitos das mais mortíferas do mundo. Os rebeldes devem ser desarmados em 30 dias e, com a ajuda humanitária reencaminhada e os serviços restaurados. Dizem estarem aliviados, mas ele não acredita neste acordo ao longo termo. Pas à l'accord sur le long terme. Je pense que cela pourra leur permettre. Penso que isso poderá lhes permitir respirar um pouco. Isto é positivo. Mas eu não acredito que a paz vai durar. Et pour cause, moins de 48 heures après l'accord. Neste contexto, a menos de 48 horas depois do acordo, os rebeldes denunciaram o bombardeamento das forças etíopes sobre os civis, quase cortado toda a rede de comunicação. A região do Tigre é inacessível aos observadores independentes, igualmente de saber se o cessar-fogo é respeitado ou não. Na sexta-feira, o chefe da diplomacia europeia estimou que um regresso permanente à paz seria muito difícil. A diplomacia européenne a estimé qu'un retour permanent à la A repreensão de manifestações que custou a vida de 50 pessoas é objeto do inquérito internacional hoje no Tchad. Dans cette maison du quartier Walia, nesta casa do bairro de Walia, em N'Djamena, o cotidiano tornou-se difícil para Joseph, que não teve mais notícias do seu irmão mais novo desde o dia 21 de outubro último. Um dia antes do dia 20 de outubro, a confusão se instalou entre a polícia e os manifestantes na capital, fazendo vários mortos e feridos. Os manifestantes deixaram as ruas para reclamar o prolongamento de 2 anos de transição. E a Cuba, de 21 anos, fazia parte de pessoas detidas e hoje faz parte de pessoas desaparecidas. É difícil esse desaparecimento sem traços. Nós queremos a sua liberdade, mas não sabemos se ainda está vivo. Ele tem o direito de viver e queremos vê-lo. Mesmo se o matarem, temos o direito ao seu corpo. José fez todos os esforços de ir ao hospital, morgues, prisões, com a esperança
de poder saber da notícia do irmão, mas não teve sucessos. E esse caso está longe de ser isolado porque várias famílias estão igualmente à procura de seus familiares detidos e deportados nesta última manifestação. Uma situação que as organizações humanitárias denunciam. Dénonce les organisations humanitaires. Les crimes qui ont été commis. Os crimes que foram cometidos são terríveis. Não houve jamais na história do Tchad uma manifestação que trouxe tanta dor, tantas vidas arrancadas. Será que vamos deixar isso assim? Não. Vamos utilizar a justiça. Estamos a preparar os dossiês para alimentar quem ainda está no Tribunal Penal Internacional com todas as provas. Il est déjà à la Cour pénale internationale avec toutes les preuves. Du côté du gouvernement. Pela parte do governo, o governo recusou estas acusações segundo o seu porta-voz. Os manifestantes detidos estão todos na prisão e serão julgados segundo o governo. La justice est saisie et la justice... Todos vão à justiça. A justiça vai ouvir cada detido e tirar as ilações e quando houver responsabilidades serão situadas. E as pessoas que não estão implicadas serão com certeza libertadas. Segundo a Federação dos Direitos do Homem, esta repressão fez centenas de mortes e o governo, quanto ele, fez o balanço de uma 50 de mortes. Oui, le chiffre de 50 morts. Os países mais ricos e mais poluidores devem pagar pelos danos que as emissões já causaram ao planeta e este é o apelo dos países em desenvolvimento na COP27. Os países mais ricos e mais poluidores devem pagar pelos danos que as emissões já causaram ao planeta. É este o apelo dos países em desenvolvimento na COP27 a ter lugar no Egito. Vários líderes disseram que as nações do hemisfério norte devem ser responsabilizadas pelas consequências climáticas já sentidas pelos países mais pobres, principalmente na parte sul do globo. A África contribui com menos de 3% da produção responsável pelas alterações climáticas, mas é a mais gravemente afetada pela crise. É, portanto, justo e apropriado que esta conferência tome as medidas necessárias para reconhecer as necessidades e circunstâncias especiais de África. Barbados, cada vez mais atingido por condições climáticas extremas, foi um dos muitos países a chamar a atenção das nações industrializadas. A falta de ajuda dos países mais desenvolvidos na transição para uma tecnologia mais amiga do ambiente também foi mencionada. A primeira-ministra de Barbados diz que as nossas capacidades de acesso a carros elétricos ou a nossa capacidade de acesso a baterias ou painéis fotovoltaicos são limitadas pelos países que têm a presença dominante e que podem produzir para si próprios. Acrescentando ainda que o Sul permanece à mercê do Norte em relação a estas questões. A partir de 2020, os países mais ricos prometeram 100 mil milhões de dólares por ano às nações em desenvolvimento, mas até agora só foram disponibilizados 83 mil milhões de dólares, de acordo com a ONU. O chanceler da Alemanha alertou para o que chamou de renascimento de combustíveis fósseis. A afirmação ocorre no contexto de impacto na invasão russa à Ucrânia, em que houve o aumento do uso de combustíveis fósseis. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, participou nesta segunda-feira da cúpula do clima da ONU no Egito, a COP27. Ele alertou para o que chamou de renascimento de combustíveis fósseis. Vamos nos afastar dos combustíveis fósseis, sem ser e ou mas. Não deve haver um renascimento mundial das energias fósseis. E falando pela Alemanha, digo o seguinte, isso não vai acontecer. Scholz pediu aos participantes do encontro para não perderem de vista suas metas de energia renovável, apesar do impacto da invasão russa à Ucrânia. A maior economia da Europa tem sido fortemente atingida pela diminuição das importações russas de energia e o aumento dos preços após o início da guerra. Para combater uma possível escassez de energia durante o inverno no hemisfério norte, o governo decidiu reabrir temporariamente suas usinas de carvão. Scholz, porém, afirmou que essa medida emergencial será por um período curto. O primeiro-ministro japonês prometeu fortalecer a capacidade naval e militar do seu país e alertou para a ameaça representada
por atores emergentes que desobedecem às regras. O Japão quer reforçar sua capacidade militar. O primeiro-ministro Fumio Kishida fez o anúncio em um discurso ao passar em revista a frota internacional do país. Devemos nos preparar para uma época em que surgem atores que desobedecem às regras e usam a força ou ameaças para destruir a paz e a segurança de outras nações. Kishida condenou a guerra que a Rússia está travando na Ucrânia e denunciou os testes de mísseis da Coreia do Norte. Um deles sobrevoou o Japão pela primeira vez desde 2017, provocando um alerta de evacuação. Desde o início deste ano, a Coreia do Norte testou repetidamente mísseis balísticos, incluindo novos mísseis da classe ICBM com uma frequência sem precedentes. Um deles até passou pelo espaço aéreo do Japão. Não podemos tolerar o desenvolvimento nuclear e de mísseis da Coreia do Norte. A Constituição japonesa, pacifista, limita em princípio as capacidades militares do país. Mas Tóquio atualmente já elabora planos de segurança que podem exigir que os gastos com a defesa do país dobrem em 5 anos. Navios do Japão e de outros 12 países, como Austrália, Índia e Estados Unidos, participaram do ato na Baía de Sagami. Para si que nos acompanhou, muito obrigada pela atenção.